Portanto, um indivíduo com dor de coluna tem que ser individualizado. E a sua característica tem que ser muito bem avaliada pelo médico. Ou seja, é o ato médico. Se você ir em um médico que não te tira história, não te examina, não tira seu antecedente pessoal, seu antecedente familiar, seu antecedente psicológico, o seu antecedente psicológico entra, trabalho, você está feliz com o seu trabalho? Você está feliz com a sua profissão? Você está feliz com o casamento? Você teve problemas? Isso tudo impacta. Aí tem que fazer um exame clínico geral. Isso implica em desnudar o indivíduo, tem que tirar a roupa. Após isso, o exame do aparelho locomotor. Após isso, discute-se com o paciente o raciocínio médico e o médico tem que ter certeza que ele foi entendido. Aí se pede a imagem. Então, se você ir em um médico que não te examina, primeiro tira a chapa, consulta em 5 minutos, ou primeiro vê a chapa, eu dou um bom conselho, troque de médico. Porque ele vai tratar a imagem e não vai tratar você como ser humano. O ser humano tem que ser respeitado por isso. Porque é o maior patrimônio que Deus pôs na Terra, é o ser humano. E o médico é um privilegiado, ele cuida da saúde do ser humano. Qual é o maior valor da vida? A saúde. Quem já teve doente sabe o valor da saúde, o resgate à saúde. Portanto, esse é o papel do médico. E na coluna é fundamental, porque a coluna é a segunda causa de dor. Vou dar um exemplo, a hérnia de disco. Você falou que você tem hérnia de disco. Então eu gostaria de tocar na hérnia de disco. Vamos falar que isso eu adoraria. Esta é a praga do momento, onde existe um abuso do diagnóstico e um abuso das indicações. Então o que é a hérnia de disco? Então aqui, pegar o disco, aqui nós temos um disco. Ele se compõe de um anel fibroso e ele se compõe de um núcleo. Se existe uma fissuração do núcleo para o anel, isso chama-se protrusão. Então, uma hérnia protrusa. Caso o material extravase para fora do disco, isto é uma hérnia extrusa. Dependendo a posição que está a hérnia, ela pode dar sintomas. Quais são os sintomas de uma hérnia de disco sintomática? A dor... Deixa eu mostrar isso aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha. Quem vai fechar aqui é você? Ó. Olha no ar ali. Aqui, ó. Olha, pode continuar falando. Então. Essa é uma hérnia que essa é uma hérnia extrusa, porque vocês viram que o vermelho já vazou. Então veja, a hérnia de disco pode se cuidar apenas dor lombar, que é a lombalgia. Pode dar irradiação na perna, é a ciática. Como pode dar as duas. O fato do indivíduo ter uma hérnia de disco, a imagem, na maioria dos casos, não correspondem aos sintomas. Significa que para você valorizar uma hérnia, tem que haver uma correspondência entre a clínica, o exame neurológico e a imagem. Imagem, nós temos que tomar cuidado com a qualidade das imagens. Porque, infelizmente, não há uma qualidade uniforme nas imagens. Os protocolos nem sempre são os de é a ressonância. Tá. Então, a 50 anos, que nunca teve nada, e eu fizer uma ressonância de coluna, 40% vai ter hérnia de disco. E que não tem valor nenhum. Agora, você imagina que esse indivíduo tem uma fibromialgia, que tem dor na coluna, tem a hérnia de disco, e você não tirou uma história adequada. Não, você vai operar. Porque eu conheço gente que operou e não adiantou nada. Não adiantou por quê? Porque mal indicado. O que eu quero dizer com isso? A hérnia de disco não se opera.
a não ser com raras exceções. O tratamento, 98% é clínico e tem que ser tratado por um período mínimo de 4 a 12 semanas. Após 12 semanas, se não melhorar, nós vamos pensar o que vamos fazer. 40% das hérnias absorvem. Então, está cheio de casos, tem exemplos. No meu próprio site, eu tenho um site educativo, que é o www.clinicagoldenberg.com.br, ou o Portal da Coluna, que é um site puramente educativo, que tem imagens lá de indivíduos. Está lá a hérnia e a hérnia foi absorvida. Então, a hérnia de disco absorve, ela reduz de volume. Portanto, a indicação é muito restrita. É só quando tem pé equino, aquelas coisas? O fato de ter uma paralisia inicial não quer dizer que se opera, porque se trata clinicamente, a maioria reverte. Então você só opera aqueles casos de uma lombocetalgia que você tratou adequadamente, orientando os fatores de risco. Você tem que parar de fumar, você tem que emagrecer, tem que fazer exercício, tem que obedecer postura. E a medicação depende caso a caso. Por que eu disse caso a caso? Porque no histórico você tem que tirar as doenças que ele tem, o que ele toma. Então vou dizer, é um jovem que tem uma úlcera. Você vai dar anti-inflamatório, ele vai sangrar. Claro. É 40% da população tem pressão alta. Ele tem pressão alta. Você vai dar cortisona, vai dar anti-inflamatório, você pode subir a pressão. Então veja, a medicação tem que ser individualizada segundo as comorbidades, ou seja, as doenças que o indivíduo tem. Então, se não melhorou, é uma indicação. A segunda indicação é quando tem uma crise após a outra e não melhora. E a terceira é quando a dor não cessa, em hipótese alguma. Caso da minha filha, que tem 8 pinos de titânio na coluna. Bom, 8 parafusos na coluna. Pois é, esse negócio das instrumentações... Minha menina, minha filha, desde jovem tem isso. Tá lá. Por último, a única causa que é indicação absoluta, que é a compressão aguda da cauda equina, que eu na minha vida só vi 3, vi uma 3 meses atrás. Que dá para mostrar na coluna mais ou menos do que seria isso, não? Então está aqui. Então nós vamos pegar aqui. Porque o leigo em casa, ele tem que entender. Então aqui, ó, isso aqui é um corpo vertebral. É uma vértebra. Uma vértebra. Aqui dentro existe o canal vertebral onde passa a medula. Isto é a medula. De cada nível, vocês estão vendo que sai um nervo. Então aqui está aqui. Então está saindo um nervo, o nervo sai de um orifício. E dentro disso, nós vamos colocar um disco. Então, o disco está aqui. Então nós temos o disco. Para amortecer o impacto. Para amortecer. Dependendo aonde estourar a hérnia, não tem sintoma nenhum. Então, se ela for aqui para o meio, não tem sintoma nenhum. À medida que ela vai para o lado, ela vai encostando no nervo. Isto pode gerar uma ciática. Eu digo pode gerar, porque você pode fazer uma ressonância, que a ressonância vai dizer assim, está comprimindo a raiz nervosa. E o indivíduo não tem nada. Então você vai tratar o indivíduo. Pode comprimir. O que vale é a clínica, é o exame clínico. Correto. Por isso, então, em 80% dos casos, não bate. Entendi. Então você trata seres humanos e você não trata imagens. Então eu quero deixar a mensagem, se você procurar um médico, uma hérnia de disco, e ele já for falando em cirurgia, não tem jeito, não lhe examinar, não lhe explicar, não lhe dizer qual é o raciocínio dele,